Não sabe onde comprar suas action figures, seus itens de colecionáveis? Tá aqui uma dica que é na Amazonite Store. Cavaleiros Zodíaco, DC Comics, Dragon Ball, Funko Pop, Marvel, miniaturas, Minico, One Piece. Tudo isso você vai encontrar na Amazonite Stores. Cloth Myth, SH Figures, tudo tem lá para você que quer começar a colecionar. Então já sabe, na Amazonite Stores você vai encontrar todos os itens colecionáveis que você deseja. Link na descrição. Fala galera do Cloth Myth, estamos em mais um vídeo e hoje vamos saber tudo sobre a linha St. Cloth Myth Appendix. Uma linha derivada da linha St. Cloth Myth, a tradicional linha St. Cloth Myth que já tem 20 anos aí. E hoje nós vamos falar um pouco dessa linha Appendix, que é uma derivação. Vamos destrinchar, falar um pouco dos itens que essa linha tem, que ao longo dos anos ela meio que perdeu a sua essência. Esse é o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Tradicional linha St. Cloth Myth Appendix são bustos totalmente modelados com adições, com extras, onde você pode usar na sua figure St. Cloth Myth, né, respectiva. Por exemplo, você tem um Aioros, apenas do Aioros, e se você tiver o Aioros 1.0, você faz a substituição das peças. Quais são essas peças? Peitoral, ombreiras, o elmo, ou no caso a tiara. No caso aqui do Aioros, as asas, vem 2 pares de asas, vem esse modelo de asas com essa modelagem, e vem uma outra asa que é completa. Vem também os braços da armadura, o braço completo do personagem. Alguns vêm mais de uma fase de expressão, outros vêm apenas uma, no máximo 2, né? Então vem fase de expressão, um cabelo totalmente novo, certo? Então vem esses extras para a sua figura. Você dá um upgrade na sua figura, certo? Além de também você poder deixar a sua figure, né, o seu busto assim, com uma estátua mesmo exposta. Beleza? E essa linha começou em fevereiro de 2007 com o primeiro lançamento, o primeiro pack, que foi o Ceia de Pegasus V3, que ele vinha, além de expressões totalmente novas, remodeladas, expressões de ataque, cabelo totalmente remodelado, vinha essas peças que eu acabei de citar. Braços, peitoral, ombreiras, bem mais proporcionais à figura, além de vir extras que eram as peças Brooklyn para o Ceia V3. Então nesse pack tinha o Ceia V3, Saga / Canon, então vinha também essas mesmas peças, né, que do parte do busto, né, o corpo, as ombreiras, o braço, vinha a face do Saga remodelada, o cabelo do Saga e também o cabelo pro Canon. O cabelo do Canon um pouco mais escuro. E também nesse pack tinha o Shaka de Virgem, tinha também o Radamantes, né, um dos 3 juízes do inferno também com um busto, né, para você fazer essas adições. Então esse foi o primeiro pack, e esse pack fez bastante sucesso, pois quem já tinha as versões Cloth Myth desses personagens que eu citei, dava um grande upgrade, principalmente porque os Cavaleiros de Ouro possuíam o corpo geração 1, que era um corpo bem mais antigo, mais limitado, mais travado. Então às vezes as peças da armadura ficavam um tanto grosseiras. Com a Appendix dava uma proporção bem melhor às figuras, além também de faces mais parecidas com o personagem em sua versão anime. Principalmente o Radamantes, que a primeira versão dele é bem feia. E no mesmo ano, a linha não ficou só presa a bustos, né, essas estatuetas que dão upgrades às suas figuras respectivas. Também em 2007, tivemos mais ou menos lá em novembro, saíram 2 figuras, que foi o Ceia de Pegasus Plainclothes e o Shiryu de Dragão Plainclothes. Eram figuras com roupas casuais, né? O Ceia com a roupinha vermelha dele, com a sua calça jeans, com o seu tênis, vinha a urna da armadura e vinha também um mini object versão 2, segunda versão da armadura, para você colocar dentro da Pandora Box e você botar a Pandora Box nas costas dele. E vinha o Shiryu, certo? O Shiryu era a versão plain, ele todo peladão, com a tatuagem do dragão nas costas. Vinha também o mini object V2 para você colocar na urna. Vinha tipo umas cordinhas, umas fivelas, certo? Tipo um cinto de couro para você prender nas costas do cavaleiro. E também para você fazer aquela cena clássica quando o Shiryu vai levar a armadura de dragão e de Pegasus para o Mu consertar. Só que no caso ali, o objeto que vem é V2, mas você pode fazer essa representação porque você poderia juntar as 2 Pandora's Box, as 2 urnas, a de Pegasus e de dragão, junto ali com o Shiryu. Você só vinha uma fivela de cinto ali maior para você
prender as Pandora's Box. E vinha também uma pecinha para você prender com a base, que essa base era vendida separadamente. Então a linha não ficou presa só às estatuetas, mas também começou a fazer os plain clothes. E até hoje esses plain clothes são procurados, a galera gosta de comprar, são vendidos, né? São figuras assim que enriquecem bastante a coleção. Em 2008 tivemos o nosso segundo pack, que foi o Mu de Ares e o Ayora de Leão. Eu lembro desse porque foi quando eu comecei a colecionar. O pack do Ayora foi um dos mais bem feitos da linha Appendix, né? Não que os outros não tenham sido, os outros também são muito bem feitos. Porém, o Ayora 1.0 Cloth Myth era uma figura bem feinha e com esse Appendix deu um upgrade violento nele, né? O Mu também deu um up legal. Mas o Ayora foi considerado por muitos anos um dos Appendix mais caros da linha, né? Naquela época, a figura custava em cerca de 100, 120 reais. Esse Appendix do Ayora. E o Appendix era vendido por volta de 100 reais, 120, ou até um pouquinho abaixo de 100, 80 reais, por exemplo, 90. Olha que época maravilhosa, né? Esse Appendix ele ficou tão caro e tão raro que ele chegou a ser vendido por 300 reais. E 300 reais eram figuras que eram vendidas apenas em eventos, ou seja, figuras limitadas, figuras especiais, lançamentos especiais, como essas figuras de evento da Tamashii, como os Cavaleiros de Bronze Osei, como o Seiya, o Shiryu, que eram figuras lançadas no evento, eram figuras mais limitadas, ou seja, não eram fabricados assim e vendidos de qualquer forma, né? Você só compraria na feira. Ou então, se o cara fosse lá e comprasse mais, ele conseguiria vender mais essas peças a você, porém, na bagatela bem cara aí, né? Então o Appendix acabou sendo vendido depois, era muito caro, você conseguia pegar na mão de colecionadores. Naquela época não tinha igual hoje, que tem uns scalps que compram um item de 100 e vende por 500. Não, naquela época era bem mais tranquilo de colecionar. Então as figuras de fato ficavam raras, porque a procura do Appendix do Ayora era muito alta. Em 2009 tivemos os mais dois Appendix, que foi o terceiro pack, né? Não que eles eram vendidos juntos, tá? É porque eles foram lançados no mesmo mês. Foram lançados no mesmo mês, mas você poderia comprar separadamente. O terceiro pack, que era o Miro de Escorpião e o Camus de Aquário. Para mim, o do Miro é perfeito. O Camus de Aquário eu não consegui na época fazer pré-venda, que ele ficou muito caro depois. Acabou sendo vendido até por 200 reais. Depois ele foi baixando de preço, foi oscilando. É um apêndice que eu gostaria de pegar. E o apêndice do Miro, você fechava ali o trio da exclamação de Atena. O Mu, o Ayora e o Miro, pois eles vinham na pose da exclamação de Atena. Então você melhorava bastante essas peças, certo? Então o terceiro pack, Miro e o Camus de Aquário. E além disso, ela não só ficou presa nas estatuetas, e também só nos plain clothes que foram. A Bandai, com essa linha Santa Cloth Myth Appendix, ela fez uma adição a mais para enriquecer. Fez a linha Pandora Box, que foi dividida em 4 volumes. O primeiro volume vinha as urnas da armadura de Ares, de Touro e de Gêmeos, e vinha como extra, além dessas 3 urnas, vinha uma estatueta do Mestre Ancião. É uma das Pandora's Box do primeiro volume, uma das mais caras. É difícil de achar esses volumes, muito difícil. Além disso, em 2009, como teve essas Pandora's Box, a Bandai começou a fazer as versões OCS desses apêndices, que foram o Shaka, de Virgem Original Color Edition, e o apêndice do Saga de Gêmeos Original Color Edition. Que no caso, esses apêndices foram vendidos em feira, eram Tamashii, a caixa toda estilizada. Então eram itens Tamashii Nation, certo? Itens de feira. Eu lembro que eu cheguei a encomendar um Saga, um apêndice do Saga, depois eu acabei desistindo, e ele era perfeito, porque vinha, não era o Saga Barracano, era o Saga. Então vinha o Saga do bem, cabelo louro, a mecha louro, a face dele tranquila e a face dele maligna. Só que a face dele maligna, eles só pegaram a face séria do Saga do apêndice e pintaram os olhos de vermelho. Então tava aquela face séria dele, sereno, porém com os olhos, né, loucaço lá. Porém o cabelo era um cabelo preto, não era o cabelo branco tradicional que a gente conhece no anime, porque no mangá o cabelo do Saga, do mal, é preto. Tá gostando do vídeo? Então já deixa o seu like, já se inscreve se você não é inscrito, porque nós vamos dar uma pausa aqui, porque vamos fazer a parte 2, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso e até um pouco maçante, vamos dividir ele em 2 partes. Então você teve a primeira parte aí fechando o ano de 2009, com o início dos apêndices Original Color Edition, ou seja, as cores originais do mangá, e aí vamos dar sequência no próximo vídeo com os próximos lançamentos, e a gente vai ver como que essa linha Santa Cloth Myth Appendix ela acabou meio que perdendo as forças, né? Foram surgindo outras linhas aí que acabaram deixando ela um pouco de lado.
Então, já se inscreveu no canal? Se inscreva aí para você acompanhar a segunda parte do vídeo da linha Santa Cloth Miff Apêndice. Fui!